Podcast Tricolor, agora sim falando do São Paulo Futebol Clube. Aqui quem fala é o professor Leandro. Domingo, galera, é dia de resumo da semana, né? E eu confesso pra vocês que eu tô bem ansioso pra que chegue logo o dia 14. Uma porque vai faltar uma semana pra mim entrar em férias, que eu encerro meu ano letivo no dia 21 e vou estar entrando em férias dali em diante. E outra porque o São Paulo vai se reapresentar, né? E a gente vai poder ter notícias mais concretas do que está acontecendo no dia a dia do São Paulo, porque com o time, com os jogadores em férias e né, os bastidores, assim, pipoca muita coisa, mas 90% das informações é especulação, né? Não tem informação concreta. Essa semana até que deu uma movimentada ali, surgiu essa possibilidade desse jogador, o Pedrinho, acertar com o São Paulo, provavelmente está bem encaminhado, ao que parece, né? Ele vem para São Paulo já para assinar o contrato, fazer exame, e pelo que eu vi desse jogador, que jogou até, se não me engano, até agosto ali, até o início da janela do meio do ano pelo América, é um jogador que vai ser importante pro elenco do São Paulo, porque o São Paulo não tem nenhum jogador com essa característica, né? As características dele são as características que o Rogério pede, é um jogador que tem velocidade, força física, é bom no 1 para 1, pelo que a gente viu ali em alguns vídeos também, bate bem na bola, e eu me lembro do lance dele no América, ele junto com o Ademir por um lado, ele por outro, faziam o time do América um time bem perigoso no contra-ataque, e eu acredito que se tiver a fim de jogar, ele vai poder realmente colaborar bastante com o São Paulo, né? Se der certo a negociação dele fechar aí, a negociação deve ser feita por um empréstimo com um passe fixado, que é a melhor opção de negócio para o São Paulo no momento, e que seja realmente um reforço acertado, né? Porque o São Paulo ultimamente tem errado nas contratações de jogadores, né? Aí outras duas especulações também são os jogadores do Atlético Goianiense, o Wellington Rato, que tem proposta do Fortaleza e do Vasco, mas parece, né, que o jogador quer jogar no São Paulo, e isso para mim, né, no meu ponto de vista, é um fator importante a ser levado em consideração, porque o São Paulo precisa disso. O São Paulo precisa de jogadores que queiram, né, jogar com a camisa do São Paulo, que queiram realmente ser vencedores. O São Paulo já fez isso, já apostou em outros momentos em jogadores sem muito nome, que vieram com vontade de ganhar, e resultou na montagem de um time que gerou um ciclo vencedor para o São Paulo ali de 2004 a 2008. Então, com aqueles jogadores que vieram do Goiás, né, e escolhas acertadas. O São Paulo, nos últimos anos, a gente sabe que erra muito nas contratações, né, tem gastado muito dinheiro, muito da dívida do São Paulo é erro de contratação, é jogador que vem, não se adapta, se acomoda, entra no ritmo de acomodação que toma conta do São Paulo, do ambiente do São Paulo, e acaba ficando ali encostado. E o São Paulo, acontece muito do São Paulo emprestar jogador, né, ajudando a pagar salário. Até aconteceu do São Paulo pagar salário integral de jogador. Então, né, ter o jogador, não utilizar e ainda reforçar um outro time, né? Então esse tipo de coisa não pode mais acontecer com o São Paulo. E são bons jogadores, né? O Wellington Rato, e o outro nome é o Jorginho, meio-campista do Atlético Goianiense. Os dois tiveram um destaque pelo Atlético Goianiense, né? Não é grandes coisas eles se destacarem num time que acabou sendo rebaixado, mas se o time foi rebaixado, né, e os jogadores mesmo jogando num time fraco, vamos dizer assim, conseguiram se destacar, né? Quer dizer que tem qualidade. Então, sim, né, surgir a possibilidade desses dois jogadores estarem reforçando o São Paulo, eu vejo que pelo momento do São Paulo, são jogadores que podem, né, não são nenhum dos dois jogadores que chegam para ser titulares, assim, do São Paulo, né, e dizer, nossa, esse cara vai resolver o problema do São Paulo. Eu boto mais fé desses três nomes ali, realmente, no Pedrinho, que é um jogador novo, né, um jogador com grande potencial, né, e é um jogador com a característica que o São Paulo não tem no time, né, os jogadores da característica do Wellington Rato e do Jorginho, que o Jorginho é mais um meio-campista, que cadencia mais o jogo, que pode até ser um meio-campista de criação de jogadas que o São Paulo carece, mas o São Paulo tem outros jogadores no elenco com um perfil parecido, né? Então, e sempre uma coisa que a torcida precisa levar em consideração é que, tudo bem, o São Paulo precisa de reforço, o São Paulo carece, né, reforçar o time, o São Paulo teve vários jogadores que saíram, né, mas o São Paulo precisa fazer as contratações pontuais dentro daquilo que o time precisa de jogador com a característica que o time não tem, né, então não adianta muito o São Paulo contratar jogadores com a mesma característica, como acontece, por exemplo, os meio-campistas, tem bastante opção de meio-campistas, alguns acabam ficando fora, porque, né, a disputa tem bastante gente, e falta jogador, por exemplo, zagueiro, falta lateral, né, falta atacante de velocidade, então, né, e pra entrar um no time tem que sair outro, né, nenhum time pode jogar com 12, 13 jogadores, então se é pra vir jogador pra ficar no banco também e entrar de vez em quando, é melhor apostar nas categorias de base, né? O jogador para compor elenco é muito melhor pro São Paulo não gastar e apostar na categoria de base, dar oportunidade, como o São Paulo vem fazendo isso já há algum tempo para os jogadores da base, do que o São Paulo contratar jogador para ficar pagando salário e tirar a oportunidade dos jogadores da base, né? Apesar de que a base do São Paulo tem sido muito cobrada e tem dado pouca resposta
para os torcedores, né, nos últimos tempos, à exceção do Antony, que saiu do São Paulo para estourar na Europa, né, poucos jogadores que são revelados têm tido sucesso, né, no São Paulo ultimamente, né, muito cobrados, como Igor Gomes e Rodrigo Nestor, que não tem dado a resposta que o torcedor espera, mas é melhor, na minha opinião, sempre apostar na base se é para contratar jogador para compor elenco. Então, se é para contratar, que venha um jogador que venha agregar, que venha para contribuir, né, para ser útil realmente, né, porque de jogador para ficar acomodado, São Paulo já tá cheio, né, jogador encostado, recebendo salário, São Paulo já tá cheio, né, então esses dois nomes, para mim o Wellington Rato, né, se realmente der certo a negociação, pode ser também uma boa opção, mas se não vier nenhum dos dois, também não fico triste, né, são jogadores que São Paulo pode encontrar reposição nas categorias de base. E a grande notícia que movimentou ali o sábado, né, foi uma fala do Jorge Nicola, né, porque rolou um boato durante a semana que o São Paulo faria uma reunião com o Rogério Ceni para falar sobre o Patrick, né, teria uma reunião, essa reunião, segundo o Nicola, foi por videoconferência, e o São Paulo, a diretoria, né, não sei exatamente quem participou da reunião, deve ter sido o Casares, o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy e o Rogério, talvez, né, a gente não sabe o nome, sabe que o Rogério participou e diretores do São Paulo, mas quem exatamente a gente não sabe. E segundo o Nicola, o Rogério foi questionado o que fazer com o Patrick. Dependendo do que o Rogério dissesse, o São Paulo iria poder, talvez, negociar o jogador, né? Colocar o jogador que teve o nome ventilado em várias situações como moeda de troca, talvez até para a vinda do goleiro John, que o Santos tinha interesse, né? Ou alguma outra situação para o São Paulo repor a saída do Patrick por algum outro jogador. Segundo o Nicola, o Rogério disse que conta com o Patrick, né? Para mim, soa um pouco estranha essa questão, né? Mas melhor que realmente esteja superado essa situação que se gerou entre o Patrick e o Rogério no jogo do Maracanã contra o Fluminense, né? Que já é sabido de todo mundo que teve uma discussão e que, né, o Rogério pediu um afastamento do Patrick. Parece, então, segundo o Nicola, que está tudo superado, né? E se for verdade, né, o Patrick é um jogador que pode agregar muito ainda no time do São Paulo, mas poderia também servir como moeda de troca para repor algum jogador do elenco que o São Paulo tem a carência. Porque, por exemplo, na minha opinião, se tiver o jogador Pedrinho chegar e tiver condições de brigar por uma titularidade, por exemplo, vai disputar a posição com o Patrick, né? E o Patrick vai ter que jogar bola, né? Porque vai ter uma concorrência maior ali já. Então, vai ter que render ainda mais do que rendeu o ano passado. Então, gera esse ponto de interrogação. Mas vamos ver aí o desfecho dessa história. Segundo o Nicola, tá tudo resolvido e o Rogério vai contar com o Patrick para a próxima temporada. Ele deve se apresentar no São Paulo no dia 14. E vamos aguardar, por isso que eu disse no início do vídeo ali, aguardar o dia 14, né, para ver realmente o que acontece. Quem chega, né, se o São Paulo vai trazer algum jogador do Atlético Goianiense, ou o Wellington Rato, ou o Jorginho, ou nenhum dos dois, e se realmente o Pedrinho vai assinar com o São Paulo, né. E aí também passa um pouco esse período de especulação, que é bem complicado, né? E a gente pode falar algo mais concreto. Mas é isso aí, o resumo da semana do São Paulo é isso aí. Essa questão realmente do Patrick que pegou, né? E essa decisão aí do Rogério Ceni, segundo o Jorge Nicola, de que o Patrick vai fazer parte do elenco, né? Então, surpreendendo. Na minha opinião, eu achei que o São Paulo pudesse ter alguma situação em relação ao Patrick, né? É um baita jogador, foi um jogador que ajudou muito na temporada, quando teve condições de jogar, mas é um jogador que tem uma questão física que ele vai precisar se mantém e o Rogério já deixou claro que vai cobrar essa questão física dos jogadores, tanto que o Luan, o Caio, né, são jogadores que estão treinando aí nas férias para voltar antes, inclusive, voltar melhor, já voltar mais avançado que os companheiros na parte física, né, ter alguma vantagem. Então, vamos aguardar o dia 14. É isso aí, galera, se você curtiu aí esse resumo da semana do São Paulo, deixa o like, né, que é sempre importante, ajuda muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí com quem você quiser, né, para passar aí as informações do São Paulo e conhecer mais o trabalho do podcast Tricolor, esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí. Um grande abraço e até a próxima.